E aí, gente? Vamos para essa caixa agora aqui? Vamos continuar de verdade nessa caixa? Não aguento mais e ameaçar que vai mexer na caixa e não consegue, Mas vocês viram que eu desmontei essa caixa aqui. Vocês acompanharam aí no início do vídeo. E antes de começar aqui a falar sobre essa caixa, quem não é inscrito no canal, se inscreve lá para acompanhar. Tem bastante vídeo do Jeep aqui e tem muito por vir ainda. Bastante coisa. Aqui, no caso, o Jeep é Esse Jeep já está virando documentário. O negócio é longo. Não tem a mesma produção de um documentário do Discovery, claro, né? Mas a ideia é que seja tão bom quanto. Então aí quem não se inscreveu, se inscreve para acompanhar. Comente também, pode comentar à vontade o que vocês acharam, o que estão achando. Se tem alguma ideia, pode comentar também. Tá? Compartilhe também nossos vídeos para ajudar a gente, que a gente está crescendo e está muito contente com isso. E agora a gente vai falar dessa caixa aqui. Vamos falar dela agora. Vou falar para vocês o que eu fiz aqui, que eu fiz um vídeo rápido desmontando a caixa. É que esse negócio de mexe um pouquinho, fala, mexe um pouquinho, fala, mexe um pouquinho, fala... vamos dizer que talvez eu sane alguma curiosidade de alguém, mas eu falando depois de desmontar da caixa eu consigo explicar melhor para vocês, e até quem tiver alguma dúvida pode me perguntar que eu mostro de novo, não tem problema. Então a gente vai aqui agora na caixa. Ó. Vou mostrar para vocês o que eu tenho aqui em cima da banca. Rolamento de embreagem, que está em excelentes condições, e a caixa também em condições que eu me surpreendi. Aqui está chamo de tulipa, guia do rolamento, tampa. Aqui é onde vai a seletora da palanca, os parafusos, a trava, o rolamento traseiro, esse rolamento aqui inferior. Eu não sei o nome dos componentes da caixa necessariamente, mas esse rolamento é o mesmo que segura a quinta marcha. Ele é para estabilizar a quinta marcha. E aqui dentro está o rolamento, só que ele está sem os roletes, que é o do eixo secundário aqui, que ele fica preso na tampa. Esses rolamentos eu tenho que usar de novo ele na outra carcaça que a gente vai olhar também agora. Uma dica aí para quem vai desmontar essa caixa para fazer o que eu estou fazendo. Esse rolamento aqui, ó, ele tem essa trava. Quando a gente tira essa tampinha aqui, na imagem eu acho que deu para ver. Quando a gente tira essa tampinha, aqui, ele fica aparecendo, lá na capa seca, esse anel está aqui dentro. Ó. Que ele é um anel que trava para o rolamento não dar pressão no grupo aqui. Senão o grupo fica comprimido. Então, esse anel ele restringe para ficar uma folga para o óleo poder passar entre as engrenagens, toda aquela coisa toda. Vocês vão tirar a capa seca, a pris não vai sair aqui. Vocês vão ter que desmontar tudo aqui embaixo desse grupo. Então não precisa desmontar. O que vai fazer? Tira o anelzinho, dá umas pancadinhas, vocês viram aí no que eu desmontei, dá umas pancadinhas e vem puxando a capa seca. Dá umas pancadinhas e vem puxando a capa seca. Aí sai a capa seca e fica lá completamente exposta aqui, a parte da frente. Não vou desmontar ela toda por causa que ela está muito boa, não tem por que mexer, os rolamentos são perfeitos, o rolamento da pris, se ele tivesse ruim, ó, esse rolamento, se vocês mexerem nele, ele estiver roncando, que pode acontecer, que às vezes entra umidade aqui e a blindagem do rolamento não segura e ele fica ruim. É só tirar essa trava aqui e puxar com o extrator, não precisa tirar a pris também. Ou eixo piloto, pris, eixo piloto. Então tem para desmanchar e trocar esse rolamento aqui, que é os mais problemáticos, que pode acontecer. Esse da frente não precisa estar desmanchando toda a caixa. Parte traseira da caixa. A parte traseira, vocês viram também aí na imagem, eu desmontando. Quando tira a seletora aqui da marcha, a palanca, a primeira coisa é sacar isso aqui fora. Que é onde entra o garfinho da palanca aqui, ó. Primeira coisa é tirar isso aqui fora, porque quando puxa essa tampa aqui, a rabeta traseira, ele tem que vir livre. Então, se não tirar isso aqui, ele vai querer puxar o eixo aqui da seletora. Então tem que sacar fora isso aqui. Primeira coisa. Soltou os parafusos, puxou para fora, ele sai de boa. Sai tranquilo. Não dá muito trabalho não, é bem fácil de desmontar.
para a gente conseguir colocar aquelas alterações que a DAP Brasil faz, que eu acho muito interessante. A gente vai ver como é que vai ser montada. Aqui a gente já deu uma limpadinha na caixa, né? Já dá para ver que ela está com uma aparência melhor. Aqui no caso é a quinta marcha, que a quinta marcha dessa caixa do Chevette é por fora. Quer dizer, a maioria é por fora, né? O que mais que eu vou mostrar para vocês aqui? Os rolamentos, tá? Uma coisa interessante, gente, eu vou falar agora, que na hora da montagem provavelmente eu vou falar de novo. Vocês já viram, com certeza, eu já vi muito. Geralmente essas caixas mexidas e ela tá quebrada aqui. Ou tá quebrada aqui, nesse lado, ou aqui embaixo, aqui, ó, essa orelhinha da rosca quebrada. Por quê, gente? Uma coisa muito importante. Os parafusos, tanto o da parte da frente como da parte de trás, são igual. Tá? Todos iguais. Só que tem 4 que tem o corpo liso, ó. Esses 4 parafusos com corpo liso, eles são os parafusos guia. Então aqui, ó, não tem rosca na entrada, ó. E aqui tem, ó. Então esses aqui que tem o pescocinho sem rosca, é os guias. Se eu colocar esse guia aqui em cima, ele vai chegar no final, vai começar a entrar sob pressão e vai quebrar aqui, ó. Ou aqui, mesma coisa. Entendeu? Tem que ser, 2 parafusos guia. É um no canto esquerdo, olhando de frente pela pris, um no canto esquerdo, embaixo, e o outro superior no canto direito. A mesma coisa na parte traseira dela. Só que aí é o contrário, né? Em cima, do lado direito, e embaixo, do lado esquerdo. Então, esse detalhe é muito importante, senão a gente quebra a carcaça da caixa. Não que vai estragar a caixa, não vai estragar. Mas vai ficar feio, né? E não vai dar um aperto certo na tampa. Nas tampas, né? Tanto na parte traseira como na parte dianteira, tem o mesmo princípio. Aqui, vou deixar aqui o videozinho aqui, ó, rodando. Eu enchi isso aqui, ó, desse garfo, que é o garfo do Chevette que a gente vai ter que usar, né? Geralmente isso aqui desgasta. Aonde ele apoia o rolamento aqui, em contato com o tempo ele vai desgastando. Então ele cria um valinho aqui, ó. Eu já aproveitei e enchi isso aqui. Eu enchi com um material bem duro que eu tenho aqui, que é o RAP. É um material que tem níquel, é um material bem duro. Então aqui eu sei que não vai gastar de novo tão cedo. Essa aqui é a arruelinha de encosto aqui da engrenagem traseira, que ela fica na tampa também, na tampinha. Outra coisa, gente, ó, uma cola, ó. A cola para fechar essas caixas é uma cola mais específica. Aqui uma junta líquida, semi-secativa. É esse tipo de cola que usa na caixa. Dá para usar silicone? Dá. Mas essa aqui funciona melhor, porque esse óleo de caixa ele tem um aditivo que a cola, não é que ela não vai vedar um outro silicone. Eu não sei porquê, a cola fica mole. Como se tivesse vamos dizer assim, grosseiro, um thinner misturado nesse óleo de caixa. E a cola parece que ela não seca, ela é uma cola, ela fica meia gosmenta a cola, se tu usar um silicone normal. E essa aqui é a única que aguenta, por incrível que pareça. Que é específica para isso, né, lógico. Eu vou mostrar para vocês agora aqui. Quem não viu, ó, lá na playlist tem quando chegou essas peças aqui da DAP Brasil. Aqui está a luvinha para adaptar na tração. Olha que maravilha. Encaixa que é uma luva, né? Entenderam, né? Uma luva, né? Aí que maravilha. Aí tem detalhes que o fabricante mesmo, a DAP Brasil, eles mesmos já explicam quais são os procedimentos que a gente tem que fazer. E a gente vai fazer tudo certinho. Outra coisa interessante aqui, ó, nessa rabeta, muito interessante, aqui está o sensorzinho, a batatinha, a cebolinha da ré do Chevette. E aqui já tem a espera da rosca, ó. Então quer dizer, o Jeep vai ter luz de ré. Aqui dentro, ó, aqui nessa base vai esse rolamento maior, que a gente colocar com muito cuidado, conseguir um cachimbo, alguma coisa que entre bem justinho aqui dentro, para ele não amassar, né? Então esse aqui vai aqui, depois vem essa arruela aqui, ó, que a gente vai montar junto depois. Essa arruelinha a gente passa uma graxinha nela aqui para ela ficar grudadinha.
para poder fechar. Aí aqui o rolamento ele pode ficar parelho aqui, porque nesse flangezinho ele já tem um canalzinho de entrada de óleo. Ó. Ele entra para dentro do rolamento. Vai um retentor aqui também, que no caso essa luva vai aqui, ó. Vai o retentor aqui atrás. Aí tem mais algumas recomendações que eles fazem ali. Algumas recomendações que na hora da montagem a gente vai ver junto. Vamos trocar agora. Capa seca aí, ó. Agora a gente vai olhar com mais detalhe. Aqui está a capa seca da DAP Brasil, compatível com o Jeep Willys, com o motor BF161, também com o BF184, é o mesmo flange. Bem acabadinho. Vai agora o sistema de embreagem do Chevette mesmo, né? Vai o garfo, vai o pivôzinho, a rótulazinha que fica na ponta do garfo, que fica nesse lado do garfo aqui, ó. Essa parte aqui vai a rótulazinha que ela tem regulagem de recuo, né? Aproximação. Aqui na parte de dentro vai o rolamento menor, aquele que eu mostrei para vocês. Que tá aqui ele, ó. Ele vai, no caso, daqui para lá, ó. Também todo o cuidado do mundo. E aqui tem um selinho que também tira da capa seca do Chevette, que é esse selo aqui, ó, que é o selo da seletora das marchas, que ele fica aqui embaixo, ó. Também ele vai batidinho ali para dentro. A tulipa aqui também, ela tem a posição certinha aqui para o canal de lubrificação. Vai ficar top. Vai ficar muito legal isso aqui. Aí é bem acabado, ó. A DAP Brasil aqui, ó, timbrado. Parece ser muito bem reforçado, parece ser bem... A fundição parece bem legal. A gente vai ver funcionando depois. Mas acredito que é plug and play. Só chegar e colocar, montar as peças e tá pronto. Mais uma atualização aqui para vocês, ó. Quem tá acompanhando aí tá vendo que eu tô sofrendo com o arranque do Jeep agora, né? Aqui tá a parte traseira do arranque, ó, a tampa, que a tampa já é os porta-escovas, ó. Tem as escovas positivas e as negativas. E aí, para conseguir essa escova é outro problema. Porque procurando só do Jeep mesmo é bem complicado. Mas a gente procura de um jeito, procura de outro, procura de um jeito, procura de outro. Aqui, na verdade, eu até consegui um kitzinho extra aqui. Vem seis escovas. Chamei de carvão, mas é escova, né? Não sei porque é escova também, porque não tem nada a ver com escova. As escovas desse arranque, esse motor de arranque é o motor Vapsa. Do Jeep mesmo existe para vender. É bem carinho. E tem que esperar um monte, né? Porque não tem, na minha região aqui não tem. Ele vem as chapinhas aqui, ó, do Jeep Willys mesmo. Ele vem o original, né? Só o original que vem. Vem essa lâmina junto aqui, ó, que é a lâmina da escova negativa. Ela vem junto, aí vem os grampinhos, os rebitezinhos, né? Tira, rebita de novo, beleza. Só que no meu caso, o que eu vou fazer? Escovas do caminhão Ford F600, do F350 e da F100. É a mesma escova. É exatamente a mesma. Não dizer, mas é parecida. Não, é a mesma. O mesmo comprimento, altura, largura. É igual. É a mesma escova. Não é enjambrar. A única coisa que eu vou ter que fazer, o que é? Que já teria que fazer, né? É soldar lá na parte do campo, que não está comigo ainda. Soldar na parte do campo. E soldar aqui, nas basezinhas negativa das duas escovas. Como aqui, o kitzinho vem esses aqui, ó. O kit é assim, tá? Só que aí o acessório que eu fui tinha esses aqui sobrando junto, ele me vendeu junto, fez um precinho e me vendeu junto. Peguei porque, como é tão complicado de conseguir, deixa um reserva. Então vocês entenderam aí, gente, ó, que o arranque tá se criando.
Eu fiz meu arranque trifásico com um CV, vocês viram também, né? Quem não viu lá o arranque trifásico funcionando, volta no vídeo anterior, que tá ali o motor funcionando com um motor trifásico enjambrado, muito doido. Então aí vocês viram aí como é que tá o andamento. Espero que vocês estejam tão contentes quanto eu com o andamento. E quem não é inscrito já aproveita aí e se inscreve antes de terminar o vídeo aí. Então na sequência agora, a gente tem duas iniciativas para ser tomada. É a caixa e o arranque. Então o andamento agora vai entrar essas duas partes aí para a gente acompanhar. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.